da mensagem desta noite: pecados invisíveis. Fale assim, diga, repita esse nome aí, 1, 2, 3, pecados invisíveis. Essa mensagem, ela pode ser uma chave poderosa para mudar a tua vida e para fazer Deus agir em você. Esse texto de Provérbios fala sobre 7 atitudes ou comportamentos nossos que Deus odeia, que não agrada a Deus, mas às vezes nós praticamos eles constantemente. Daí a importância de você estar na igreja todo domingo, ao menos. Deve estar domingo, deve estar quarta, deve ler a Bíblia, porque conforme disse o salmista, a palavra é lâmpada para os seus pés e a luz para os seus caminhos. Mostra para onde você deve ir e aonde você está pisando. Olha esse texto aqui, porque o Senhor vai revelar boas coisas a você hoje. Provérbios 6,16. Disse o escritor sagrado: estas 6 coisas o Senhor o quê? Deus odeia estas 6 coisas, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, versículo 17: olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, o coração que maquina pensamentos perversos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, a testemunha falsa que profere mentiras. E 7, o que semeia contenda entre os irmãos. Antes de você se assentar, você vai olhar para a pessoa do teu lado e vai dizer: Deus vai falar com você. Olha para o outro e diga a mesma coisa. Se assenta no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pecados invisíveis. Amada igreja, existem alguns pecados que nós praticamos e nós não conseguimos nem perceber que estamos praticando eles. Nós não conseguimos discernir que estamos praticando esses pecados, porque normalmente esses pecados, eles estão relacionados com a nossa natureza, com a nossa cultura. E porque vivemos nele a vida toda, nós não percebemos que estamos ofendendo a Deus ou transgredindo a sua lei. Eu não sei se acontece com você, ou você já foi na casa de alguém assim, que lá naquela casa eles brigam, eles xingam uns aos outros. E você que tem uma casa de paz, ou na sua casa habita a paz do Senhor, quando você chega nesse lugar, você fica atribulado. E o problema é que um xinga o outro, um briga, daqui a pouco está tudo em paz de novo. E é você que sai daquele lugar abalado, porque você não está acostumado com aquilo. Mas eles acostumaram tanto com a agressão, com a ofensa, com o xingamento, que para eles não há erro nisso. E este é o grande problema. Às vezes, por causa da nossa natureza humana caída, da cultura que nós fomos criados, ou por influência de pessoas, nós vamos desenvolvendo hábitos que são maléficos para nós mesmos, que abre a porta para o diabo tocar em nós. E agora uma novidade aqui: Deus odeia esse tipo de comportamento. Eu chamo eles de
pecados invisíveis. Por que invisíveis? Porque nós cometemos, mas não conseguimos vê-los. E embora esses pecados invisíveis não acusem as nossas mentes, eles têm potencial para nos incriminar no mundo espiritual. E também, e principalmente, nos afastar de Deus. E isso é um perigo, porque Isaías disse: os ouvidos do Senhor não estão fechados, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas os vossos pecados, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e Ele não vos salva. Então, esse comportamento nosso, que nos afasta do Senhor, é muito perigoso. Pode gerar muito mal na vida de um crente que está na igreja, há muito tempo, e nem sabe por que é que está na presença do Senhor e a vida não muda. É porque o comportamento dele afasta ele de Deus. Eu fui pregar o evangelho, eu era um missionário, isso eu acho que foi em 97, 98 mais ou menos, e eu fui pregar no Paraná. E eu ainda não conhecia muito bem a palavra de Deus, e tinha uma série de erros que eu cometia por falta de conhecimento, por ignorância, e por isso que eu te falei, uma cultura, uma natureza caída. E eu fui pregar nesta cidade, eu fui convidado, eu era o missionário André. E eu cheguei lá no sábado à noite, eu ia pregar no domingo à noite. O pastor me levou na igreja, estava tendo culto, ele me apresentou e todo mundo criou aquela expectativa, porque amanhã o missionário André vai pregar. E todo mundo estava esperando que eu fosse pregar, e o pastor falou que Deus me usava muito e tal. Mas no domingo, nós fomos almoçar, e eu estava almoçando junto com o pastor, e o pastor começou a falar mal de outro pastor. E ele disse: aquele sujeito não vale nada, ele é enrolado, eu acho que nem convertido ele é. E começou a falar mal do pastor, e ele olhou para mim e falou: não é verdade? Eu falei: é verdade. E aí eu colaborei, eu falei: realmente, ele tem uns hábitos meio estranhos, faz tempo que eu estou observando ele. Meu Deus, pequei e nem percebi que eu pequei. E aqui está o problema: os pecados invisíveis, que você comete, que eu cometo, está me afastando de Deus. As coisas não estão dando certo, Deus não me salva, Deus não me livra, Deus não opera, e eu estou: por quê, Senhor? Aquela noite eu fui para a igreja convicto de que seria um sucesso. Foi um fracasso. Eu subi no altar, e aquela noite eu estava sozinho, o Espírito de Deus não me usou. Eu suei a camisa, eu usei todos os versículos que eu conhecia, e eu fiz o povo ficar de pé, eu sentei o povo, e eu orei, e eu falei em línguas, e todo mundo estava olhando para mim dizendo: que hora que isso vai terminar? E eu desci frustrado do altar. E quando eu voltei para casa, no caminho eu comecei a falar com Deus: Deus, que ministério é esse? O Senhor me leva no Paraná para pregar, e eu pregando no Paraná, eu achei que o Senhor fosse me usar. Por que vocês colocaram esse versículo aqui? Eu estou pregando, mas estou vendo tudo. Deus não me deu um olho desse tamanho por acaso. Então, eu fui falando com Deus, porque eu estava quase questionando Deus, questionando o meu chamado, falando que Deus não era comigo. E o Senhor me falou: você pecou, foi por isso que eu não te usei. Foi a tua boca, foi o teu julgamento, você incriminou,
você apontou o dedo, e ali então eu aprendi uma grande lição, que Deus não opera na vida de alguém que está na prática do pecado, mesmo que esses pecados sejam pecados que você não consegue percebê-los. Por isso você precisa estar na igreja ouvindo a palavra todos os dias, por isso você tem que estar lendo a Bíblia, por isso você tem que orar igual Davi: Senhor, esquadrinha meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno, Senhor. Nós precisamos orar, porque nós podemos estar fazendo coisas que Deus odeia, e às vezes a nossa posição, a nossa religião, o nosso trabalho, os nossos dons, eles encobrem aquilo que realmente nós somos. A religião é uma bela ferramenta para encobrir a vida errada que nós temos. A religião é uma bela ferramenta para encobrir as palavras torpes que saem da minha boca. A religião e o dom que eu tenho, vocês estão vendo um homem pregar aqui, sabe por que esse homem está pregando? Por causa do dom que recebeu. E esse dom pode muito bem encobrir um coração corrupto. E vocês não conseguirem perceber isso, porque eu estou fluindo nos dons, como muita gente flui nos dons. E o problema é quando o dom não só engana ou camufla quem ouve ou quem vê, mas engana o próprio indivíduo, porque ele acha que porque ele é usado, que está tudo bem, porque ele profetiza, está tudo bem. Se Deus não tivesse bem comigo, eu não profetizava. Bonitão, Deus usou até um jegue, não vai usar você? Deus usou uma mula para falar com Balaão, e a mula, por certo, tinha os seus problemas, mas os dons de Deus são irrevogáveis, e você precisa separar os seus dons, a tua habilidade, o seu ofício, porque tudo isso vem de Deus e é dom. Mas tem algo que Deus vê além do dom, que é o seu caráter, que é a sua vida íntegra, que é a tua vida justa, que é a minha vida justa. E segundo o próprio Cristo Jesus, muitos chegarão naquele grande dia e dirão: eu sou profeta. E daí? Eu expulso o demônio. E daí? Eu prego. Vamos ver esse texto aqui, Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, esse Senhor, Senhor fala exatamente de nós que ficamos na igreja: Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia. Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E o reino dos céus ali está falando da eternidade. Quando você vê na Bíblia o reino de Deus, fala do governo de Jesus sobre o teu povo. Mas quando está escrito o reino dos céus, está falando da eternidade. Ele está dizendo que nem todos vão entrar no céu, e muitos não vão entrar no céu, e que vivem na igreja dizendo Senhor, 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 mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, eu não posso fazer nada que Deus odeia, porque a vontade de Deus é que eu tenha mágoa do meu irmão? Não. Então, se eu estou com mágoa, eu estou fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu traia o meu cônjuge? Não. Então, se eu estou traindo, eu estou fora da vontade de Deus e eu não estou indo para o céu. A vontade de Deus é que eu fofoque. Só os fofoqueiros agora levante a mão.
Eles faltaram hoje. A vontade de Deus é essa? Não. Então eu não estou na vontade de Deus se eu estou fazendo isso, se eu estou gerando divisão, se eu estou gerando contenda, se eu estou brigando, se eu estou ofendendo o meu próximo, se eu estou usando palavras terríveis contra pessoas. Deus não está nisso. Versículo 22: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ô Senhor, eu era profeta. Lembra de mim não, Senhor? Aquela profecia que eu dei sobre aquele país, sobre o presidente da república, sobre não sei quem, eu era profeta. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, não poucos, muitos. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E o que me assusta aqui é que no versículo 22 ele diz que muitos, não poucos, me dirão naquele dia. Muitos chegarão no céu e serão esclarecidos que eles não têm direito de entrar. E por quê? Porque praticam o mal. Mas e as profecias? E os milagres? E como o André pregava na igreja todos os dias? Isso não garante a eternidade? Não. Não garante. Então o Senhor está sendo claro aqui: eu não vos conheço. Como assim, Jesus? Deixa eu pensar aqui numa pessoa famosa. Por exemplo, o ator de Hollywood, Brad Pitt. Você conhece o Brad Pitt? Conhece? Já almoçou com ele? Já jantou com ele alguma vez? Não, então você não conhece. Você só viu ele. Obrigado. Você só viu ele. Conhecer é ter relacionamento. É isso que Jesus está dizendo: eu não vos conheço. Você usou meu nome. Você carregou uma Bíblia debaixo do braço. Você ia e orava no meu nome e os milagres aconteciam. Mas eu não te conheço. Minha avó dizia que você só conhece alguém depois de comer 1 quilo de sal com ele. 1 quilo de sal, meu amigo, demora para acabar. Demora ou não demora? Açúcar vai rápido em casa, mas sal é um pouquinho de sal. Então, para conhecer alguém, é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, até que você o conhece, até que você se torna amigo. Você come com ele, você anda com ele, e a grande ou a boa notícia é que você começa a se parecer com ele. Não é assim? Tu começa a andar com o carioca, daqui a pouco você está 3, 6. Você está falando igual o carioca, porque esse negócio pega. Então eu tenho que andar com Jesus e me parecer com Ele. Quem está comigo, diga amém. Então esta noite você veio aqui para aprender essas 7 coisas que você tem que tomar cuidado, porque você pode estar fazendo algo que Deus odeia ou abomina. Antes de eu entrar nesses 7 pontos rapidamente, eu queria só esclarecer uma coisa: Deus odeia e abomina alguns dos nossos comportamentos, mas Deus nunca deixará de nos amar, porque o amor de Deus não depende do que você faz, do que você é, mas depende dele, que é o amor. Então vamos separar uma coisa: você não vai sair daqui dizendo que Deus te odeia. Deus não te odeia. Deus odeia alguns comportamentos que você tem, e porque você ama a Deus, você vai mudar esses comportamentos para não ficar longe dele. Quem entende isso, diga amém.
Segundo o escritor sagrado, primeira coisa que Deus odeia são os olhos altivos. O que é o olho altivo, André? Os olhos altivos, o que são? É a pessoa arrogante, é a pessoa orgulhosa, é a pessoa que olha para alguém achando ser superior a ela. Ah, mas eu sou melhor, eu não sou como aquele coitado ali que vive no pecado, né? Eu não sou como aquele coitado que nem tem um emprego bom, nem fez uma faculdade. Não, Deus odeia os olhos altivos. E sabe por que Deus odeia os olhos altivos? Porque o orgulho é próprio de Satanás. O orgulho é próprio do diabo. Você vai perceber que esses 7 atributos que eu estou passando com vocês são os atributos do diabo. E o primeiro atributo do diabo é o orgulho. Aqui começa todo o mal na vida de Lúcifer. O orgulho. Onde está isso, André? Ezequiel 28:17. Disse o escritor sobre Lúcifer, Satanás: seu coração tornou-se o quê? Orgulhoso. Olha o que aconteceu aqui. Como foi que Satanás foi movido para fazer uma rebelião, para se levantar contra Deus, para querer o trono de Deus? Começa com o orgulho. Por isso que Deus odeia o orgulho, porque o orgulho é um atributo de Satanás. O seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza. Eu sou tão bonito, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho um carro zero, eu tenho um emprego maravilhoso, eu fiz 3 faculdades. Cuidado com isso, cuidado com o orgulho. Por causa da sua beleza, você tornou-se orgulhoso, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Não há sabedoria no orgulho, não há sabedoria no orgulhoso. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Antes de cair, você tomará o teu coração de orgulho. Volte o texto, por favor. Então, você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o atirei à terra. Por isso eu não suportei você, te lancei fora. Deus odeia o orgulho, porque o orgulho é um atributo de Satanás. Mas você sabe qual é o atributo de Jesus Cristo? A humildade. É lindo esse texto que eu estou explanando para vocês hoje, porque todos eles paralelamente falam da diferença entre naquele que tem o Espírito de Deus e naquele que está sendo atacado pelo espírito do diabo. Satanás é orgulhoso, mas Jesus Cristo é humilde. Filipenses capítulo 2, versículo 5: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Jesus Cristo se humilhou e Deus o exaltou. Glória a Deus. Escute o que eu vou te dizer: Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste. Deus se opõe. Não, vai para lá, sai de perto de mim. Ele resiste. Cuidado com isso. Eu tenho falado aos irmãos, e vocês devem fazer isso, vai te ajudar muito.
você estudar o seu temperamento. Eu, por exemplo, sou colérico. Eu tenho estudado o meu temperamento e tem me ajudado muito. Porque você começa a entender e administrar as coisas positivas do seu temperamento e você consegue anular as negativas. Por exemplo, o colérico, e quem é colérico aqui vai se identificar com o que eu digo, o colérico normalmente ele é bom em resolver problemas. Ele é um líder nato. Coloque um problema na mão do colérico e ele fica feliz. Porque o colérico ele gosta de resolver problema e ele resolve com muita facilidade. Ele é um líder. Mas ele pode correr o risco de ficar orgulhoso. Porque ele pensa, mas ninguém faz como eu faço. Olha como eu sou inteligente. Olha como que eu faço. Cuidado com esse sentimento. Você não teria nada se do céu não tivesse Deus te dado. Tudo que você tem, tudo que você é, todo o dom que você tem, toda a sabedoria que você tem, toda a graça que está sobre você, veio de Deus. Então a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, hoje e para todos sempre. Isso é um bom exercício. Você sempre lembrar da onde vem tudo que você tem e que você é. Outro bom exercício é lembrar da onde Deus te tirou. Lembra quem era você? Você pode ser bacana hoje, de roupa chique e de carro novo. Mas talvez você começou como eu, trabalhando numa fábrica de sapato, cortando vaqueta, ficando bêbado que nem um gambá, humilhado, pisado, vivendo de favor. E onde eu estou hoje, eu estou porque a graça me alcançou. Então, um bom exercício é esse, para não deixar que o orgulho tome o teu coração. Segunda coisa que Deus odeia, versículo 17. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Língua mentirosa. A mentira é uma rejeição à paternidade divina. Você que vive na mentira, você está rejeitando, renunciando o Espírito de Deus que opera em você. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Quem anda na mentira está rejeitando Deus. Deus nunca estará na mentira. Deus nunca estará envolvido no meio da mentira. Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E quem então está andando na mentira, ele está rejeitando o Espírito de Deus. Isso é terrível. Porque, André, Deus odeia a língua mentirosa? Porque o pai da mentira é o diabo. Atributo do diabo. A mentira é atributo do diabo. João 8,44 está escrito que ele é o pai da mentira. Olha lá, as duas últimas linhas. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem anda na mentira está se tornando filho do diabo. E filho não é quanto a uma paternidade, mas quanto a um direito de governo. Vou repetir. Filho não quanto uma paternidade, mas um direito de governo. Ele governa o mentiroso. Eu me lembro de muitos anos atrás, eu vi um vídeo na internet em que o preso estava dentro de um carro e ele estava endemoniado, num camburão. E ele estava falando grosso. E por acaso o policial era crente.
Então o policial se revestiu da roupa de crente dele e resolveu expulsar o demônio. E ele chegou pelo buraquinho da grade e disse: Satanás, eu te repreendo, eu amarro você, você vai sair dessa vida. O diabo deu uma gargalhada e disse: se você faz a minha vontade e quer dar ordem para mim, eu vou repetir isso. Você faz a minha vontade e quer dar ordem para mim? Você mente e quer ter autoridade sobre o diabo? Você anda no orgulho e quer que o diabo te obedece? A Bíblia diz que Deus matou um casal por causa da sua mentira. Deixa eu contextualizar esse texto. No início da igreja, está relatado lá no começo, nas primeiras páginas do livro de Atos, houve uma grande perseguição contra a igreja. E a perseguição foi tão grande, segundo os historiadores, que os cristãos não tinham nem emprego. E começaram a passar muita necessidade, inclusive de alimentos. Então, a igreja começou a se mobilizar. Porque é assim, quando alguém está com problema na igreja e faz parte do corpo, a igreja deve se mobilizar. E eles começaram a se mobilizar, e os crentes começaram a ser tocados para venderem as suas propriedades, pegar o dinheiro e colocar aos pés dos discípulos. Barnabé, por exemplo, fez isso. Vendeu sua herdade, vendeu sua terra e colocou aos pés dos discípulos para que esses administrassem, suprindo a necessidade de alimento que o povo tinha. Como vocês fazem aqui, várias pessoas trouxeram cestas básicas hoje, são mais de 200 famílias que todo mês nós ajudamos com a ajuda de vocês. A igreja deve fazer isso. Então Deus tocou no coração de Ananias e Safira, um casal. Veja bem, eles eram de Deus, o Espírito Santo falou com eles. E aqui eu estou falando de pecados invisíveis, de gente que é de Deus, mas vive em pecados invisíveis, que vive em comportamento que Deus odeia. E então a Bíblia diz que eles foram tocados em vender o terreno e dar o dinheiro para a obra. Mas entre o toque do Espírito Santo e a entrega do dinheiro, Satanás entrou no coração deles e levou eles a mentirem, porque é isso que o diabo gera em alguém. O diabo não pode gerar nada além dos seus próprios atributos na vida daquele em quem ele está atuando. Ele atuou neles e colocou o que no coração deles? Mentira. Atos capítulo 5, versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Ela não lhe pertencia, ou seja, a terra que você vendeu? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a... Não, eu menti a Pedro, eu menti... Não, você ofende Deus com a sua mentira. Você não mente para homens, você não mente para o pastor, você mente para Deus. Olha o que o texto disse. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Morreu por quê? Por causa da mentira. André, mas não era bem uma mentira, era meia mentira. Meia mentira é mentira completa aos olhos de Deus. Ele vendeu o terreno por 100 mil e falou que vendeu por 70 e botou 30 no bolso. Mentiroso, ladrão.
Não é o que algumas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo para serem fiéis dizimistas fazem. Você recebe 5.000, mas você devolve 300. Por quê? Porque tu é mentiroso e o diabo está operando na tua vida. É por isso que as portas não se abrem. Quem mente mais ou menos é um mentiroso completo. Quem rouba um pouquinho é um ladrão completo. Posso dar um conselho para você que faz isso? Se eu fosse você, eu não devolveria nada, porque você vai ser ladrão do mesmo jeito. Então mete a mão logo. O fato de você devolver menos do que Deus mandou não vai limpar a tua ficha, porque a Bíblia diz que quem não devolve é ladrão. Um ladrão pode roubar uma BMW ou um lápis, é ladrão. Sim ou não? Ai, como essa mensagem está te abençoando, meu irmão. Terceira coisa que Deus odeia, versículo 17: primeiro, olhos altivos; segundo, língua mentirosa; terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Eu estou falando de coisas que nós fazemos e nem percebemos que fazemos. Derramar sangue inocente. Eu tenho uma preocupação com isso. É algo que algumas pessoas dizem que eu sou muito complacente. Eles não entendem. Eu sou cauteloso em tomar decisões. Algumas pessoas chegam e falam: pastor, você não vai fazer nada com isso? Calma. Nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, fala uma frase que eu acho que é muito sábia. Ele disse o seguinte: não há nada tão urgente que não possa esperar 3 dias. Não há nada tão urgente que não possa esperar 3 dias. Isso é cautela. Então, se eu tenho algo para resolver no seio da igreja, primeiro eu vou orar. Depois eu vou ouvir as testemunhas. Testemunha 1, testemunha 2, testemunha 3. Depois, normalmente eu me junto com um grupo de intercessão. Vamos orar, pedir uma revelação divina. E só então eu vou tomar uma decisão. Por quê? Porque eu não posso derramar sangue inocente. Se eu fizer isso, eu estou me comprometendo no mundo espiritual e eu vou pagar isso. Às vezes nós não derramamos sangue inocente com uma espada, com uma faca, com um revólver, mas nós matamos uma vida espiritual. Nós matamos uma vida emocional. Nós destruímos uma vida financeira. Que jeito? Você montando uma cama dentro do trabalho para arrancar o emprego de alguém. Você tem noção o que é uma pessoa ficar desempregada? Você tem noção o que é um pai de família acordar segunda-feira e não ter nada para fazer? E abrir a geladeira e ver a sua geladeira vazia? Então, até dentro do trabalho, quantas vezes eu vou em alguns lugares e eles me atendem tão mal. Eu fui no hotel outro dia, que eles erraram umas 4 ou 5 vezes comigo, mas erros gravíssimos. No primeiro momento, aí chegou lá o negócio em casa lá, que vem dessas agências de viagem, que você marca o hotel. Fale-nos sobre a sua experiência. Eu pensei, eu devia meter o pau nesse povo agora, para eles aprenderem. Não. Embora eu possa até escrever: olha, precisamos melhorar algumas coisas no hotel. Eu não vou colocar o nome de ninguém. Eu não vou matar ninguém, porque eu não sei como essa pessoa estava. Talvez essa pessoa que nós fizemos um pedido, por exemplo, chegamos, acho que foi em São Paulo, nós chegamos 11h30 no hotel, fizemos um pedido, tinha que acordar outro dia cedo, não marcaram o nosso pedido, nós fomos jantar a 1h e tanto da manhã.
atrapalhou toda a nossa vida. Mas eu podia falar: olha, você tem uma funcionária que é irresponsável, deixou até 1h30 da manhã, eu nunca mais volto ao hotel. Eu não sei o que essa pessoa está passando. Eu não sei se o filho dela está dentro de um hospital doente aquele dia. Eu não sei o que a pessoa está passando. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender as pessoas como nós gostaríamos que as pessoas nos entendessem. Você quer ver o pastor ficar bravo? Mas o pastor não fica bravo, fica. O pastor fica bravo, por exemplo, é a terceira mensagem que eu estou pregando hoje. Atendi pelo menos 30 pessoas hoje. Imagina como está a minha cabeça. Então eu termino a pregação aqui, terminamos a Santa Ceia, e eu saí por esse corredor e vi um líder atrás de mim: pastor, nós precisamos resolver um negócio urgente aqui. Fala para mim aqui, a gente faz isso ou faz aquilo outro? Aí eu penso assim: é pegadinha. É pegadinha. 10 horas da noite, às vezes eu saio daqui 11 horas. 11 horas da noite, eu com a cabeça cheia, cansado. Ele vem mandar eu tomar uma decisão uma hora dessa? É pegadinha. É igual Jesus Cristo. Lembra de Jesus Cristo quando levaram a mulher pega em adultério até Jesus? E perguntaram para ele: nós devemos apedrejá-la? Era pegadinha. Se ele diz: apedreje-a, ele estava mandando matar a mulher. E se ele diz: não apedreje ela, ele estava indo contra a lei de Deus. Sabe o que Jesus Cristo fez? Ele se calou, abaixou a cabeça e começou a escrever na terra. Ele está esperando uma revelação do alto. Porque se ele responde ali, se ele toma uma atitude, ele ia sujar a mão dele com sangue. É disso que o Senhor está falando. Ele odeia as mãos que derramam sangue inocente. Mas Jesus Cristo, dirigido pelo Espírito Santo, disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali ele escapou daquele laço. Então cuidado. Às vezes você não faz com a tua mão, mas você induz alguém a fazer. Cuidado, você que está ao lado de alguém que tem poder. Porque você que está ao lado de alguém que tem poder, você pode usar a espada dele para matar. E isso não te isenta do teu pecado. Então você vai lá e fala com o que tem poder e fala mal do outro. Aí aquele que tem poder, se está envolvido em muita coisa, não tem tempo para resolver, vai lá e mata. Quem que usou a espada dele? Foi você. Então você precisa de sabedoria. Davi, eu estava pregando sobre Davi e veio isso no meu coração. Davi se deitou com Batseba, uma mulher que era casada. E a Bíblia diz que ele sabia que ela era casada, porque ele perguntou: quem é essa aí? Essa aí é a mulher do Urias, está na guerra o marido dela. Ele intencionalmente traz a mulher para dentro do palácio, deita com ela, tem um relacionamento, o pecado apareceu. A mulher ficou grávida. Será que Davi já tinha feito outros pecados desses? Não sei. Mas esse apareceu. Esse não é mais invisível. E sabe o que aconteceu? Davi mandou chamar o rapaz e queria que ele deitasse com a mulher dele, porque Davi queria colocar na conta dele aquele filho. Mas Deus não deixou Urias deitar com a esposa. Era como se Deus dissesse: desta vez o teu pecado não vai ser mais invisível. Eu vou mostrar para todo mundo. E Davi deu bebida para ele, fez de tudo. E aqui uma coisa importante: Davi matou gigantes, Davi matou os filisteus, Davi era um homem de guerra. Por que ele não matou Urias? Por que Davi não matou Urias? Porque ele não ia sujar a sua reputação. Então ele vai usar a espada de Joabe, ele vai usar a espada do inimigo contra aquele homem. E ele manda uma carta para Joabe, o capitão do exército, e lá ele escreve: olha, coloque Urias na frente da batalha, e quando a batalha apertar, vocês se afastam, abandonem ele
para que ele morra. Ele usou a espada de outro, mas Deus viu. A reputação dele diante dos homens continuava boa, mas diante de Deus não. Diante de Deus não. E ele matou o inocente, ele derramou o sangue inocente, o sangue desse homem Urias, que estava lutando por ele. Ele matou esse homem. Sabe o que aconteceu? 4 filhos dele foram mortos. 4. Porque a lei judaica dizia, no caso, por exemplo, de roubo, se você defraudasse alguém, você tinha que devolver 4 vezes mais. Ele roubou a vida daquele homem, pois morreu o filho de Batseba, e morreram mais 3 filhos, 2 dele durante a vida de Davi, e depois da morte, Salomão matou o 4º filho. 4 filhos morreram dele, por quê? Porque ele derramou sangue inocente. Por que que Deus odeia quem derrama sangue inocente, André? Por que que Deus odeia as mãos, melhor dizendo, que derramam sangue inocente? Porque derramar sangue inocente é próprio do diabo. É próprio do diabo. O diabo enganou Adão e Eva e derramou sangue inocente. Que sangue inocente? O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para consertar o erro de Adão e Eva. Deus odeia quem derrama sangue inocente. Quarta coisa que Deus odeia: o coração que maquina pensamentos perversos. Deus odeia. Há pessoas que, para elas alcançarem os seus objetivos, elas arquitetam ações ilícitas, elas fazem de tudo para alcançar as suas intenções. Elas no seu coração, elas estão a maquinar coisas, como vai conseguir fazer o trabalho, como vai enganar aquela pessoa, vai conectar de uma maneira política com A, B ou C ou D, e vai manipular, e vai chegar no seu objetivo. Deus odeia o coração que maquina pensamentos perversos, pensamentos de pecado. Então você está lá a se preparar para trair o seu cônjuge, e você está vendo um jeito de, num dia das férias, numa viagem dela, e você cometer o erro. Você está maquinando coisas erradas. O Senhor odeia um coração que maquina pensamentos perversos. E a notícia é que Deus conhece os seus pensamentos. Salmo 139:1, disse Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Sabe por que Deus conhece a palavra antes de você falar? Porque eles são dos seus pensamentos, a arquitetura. Eu, quando estava me convertendo, essa conversão deve ter demorado mais ou menos um ano e meio, e nessa época eu namorava com a minha esposa, a pastora Gisélia, e nós começamos a morar juntos, porque ela foi levando as coisinhas dela para lá devagar. Quando eu percebi, já estava lá, meu amigo. Cuidado com isso, quando a namorada leva escova para sua casa. Esqueci minha escova de dente aí, não caia nessa. E então nós começamos a morar juntos. Nós não éramos crentes, e nós começamos a conhecer Jesus. Mas eu era uma curva de rio, sem vergonha, pilantra. E então eu estava com ela, namorando com ela, e eu estava arquitetando para sair com outra. E a menina trabalhava no shopping, e eu fiquei arquitetando mais ou menos uma semana. Como que eu vou fazer para sair com essa moça? Porque ela está sempre perto de mim, não vai ter jeito. Já sei,
Eu levo ela para trabalhar às 8 da manhã, eu volto, pego a outra, e a outra entra só às 10 no shopping, eu tenho 2 horas para ficar com ela. É assim que eu vou fazer. Arquitetei no meu coração. Nessa época, a minha tia, a pastora Odete, que está ali, apareceu com um sujeito lá, um rapaz alto, o nome dele Marcos, missionário Marcos. E quando esse camarada olhou para mim, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Ele morava em São Paulo. Ele chegou para mim e disse assim: por que você está maquinando no seu coração essas coisas? Eu falei: eu não sei do que você está falando. Você não acha essa menina que você está namorando uma boa moça? Você não ama ela? Por que você está querendo trair ela? Eu falei: isso é coisa do capeta. Como que esse cara sabe? Eu não falei para ninguém. Só falta aquela moça ter falado. Primeiro eu fiquei pensando, alguém espalhou isso. Depois eu descobri que foi Deus que contou para ele. Porque não há um pensamento gerado na minha mente que Deus não conheça. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Então, escute isso, mude os seus pensamentos, pense coisas corretas. Você não precisa articular nada. Se você é servo de Deus, Deus vai fazer conexões espirituais divinas para a tua vida. Não precisa mexer os pauzinhos, não precisa fazer política, não precisa. Não precisa. Deus tem a hora, Deus tem a maneira, Deus tem a colheita para aqueles que são fiéis. Paulo, escrevendo aos Filipenses 4:8, disse: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Muda os seus pensamentos em nome de Jesus. André, por que Deus odeia? Presta atenção. André, por que Deus odeia o coração que maquina pensamentos perversos? Porque isso é próprio do diabo. Foi o diabo que maquinou no coração a rebelião que teve no céu. Convenceu a terça parte dos anjos. Quem faz rebelião, quem está maquinando coisa no coração, está sendo influenciado pelo espírito de Satanás, porque isso é próprio do diabo, e Deus odeia isso. Deus odeia isso. Quinta coisa que Deus odeia, versículo 18, primeiro, coração que maquina pensamentos perversos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. O que é isso? É a pessoa que está esperando uma oportunidade para pecar. Tem gente que é assim, vem na igreja, ouve a palavra, canta, ora, mas ele está esperando uma oportunidade para fazer o mal. E o diabo não precisa fazer muita força com esse sujeito. É só colocar diante dele, ele já, opa. E normalmente, ainda arruma um culpado. Pastor, o senhor tem que me entender, né? Aquela irmã colocou a saia muito curta. A culpa é da saia da irmã. Sabe o que foi? Foi minha mulher que não atendeu as minhas necessidades. Foi meu marido. Mentira, você que tem os pés que se apressam para o pecado. Se você ama Deus, se você tem temor de Deus, você vai falar não para o pecado. Mesmo que isso lhe custe algo, mesmo que isso lhe custe dinheiro. Se você ama a Deus, você não vai correr para o pecado. E não me diga que você não aguenta. Pastor, não aguento, quando eu vi já fui.
Não blasfeme contra Deus, porque Deus disse que você pode. Onde está isso? 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, dentro de uma esfera humana, dentro daquilo que você pode suportar. Não é nada sobrenatural, não há tentação sobrenatural. Tudo dentro de uma esfera natural. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus está controlando todo o nível de ataque contra os seus filhos. E quem cai porque se apressa para o pecado, porque ama o pecado. Porque a palavra garante que Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Diga amém. Por que Deus odeia os pés que se apressam para correr para o mal, André? Porque este se deixa levar pelo maligno. Esse que se apressa para o mal está entregando a tua vida ao diabo. A ordem é Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sexta coisa que Deus odeia: a testemunha falsa que profere mentiras. Aquela pessoa que, para agradar alguém, fala mentiras ou apoia a mentira. Apoia, encobre o que o outro está fazendo de errado. Essa pessoa que apoia o erro alheio, na verdade está jogando a pessoa no buraco. Porque ela está impedindo da verdade vir à tona. E ela está condenando esta pessoa. Quando Deus foi no Éden falar com Adão e Eva, ele só queria ouvir a verdade. Ele perguntou: vocês comeram do fruto que eu disse para vocês não comerem? Me fale a verdade. Deus sabia, mas a verdade liberta. A verdade gera arrependimento. E no arrependimento há perdão, e no perdão há um novo começo. Então, não seja essa testemunha que calunia, essa testemunha que profere mentiras, essa testemunha falsa, mas esteja do lado da verdade, falando a verdade. Se alguém errou, ele errou. E olha que eu sou teu amigo, eu sou tua amiga, mas eu vou dizer a verdade porque te amo. O jeito que você está andando está errado, o que você fez está errado. Eu não vou testemunhar mentira, eu vou contar a verdade. Eu não vou participar do seu delito. Eu não vou me comprometer com a sua rebelião. Eu não vou me comprometer com seus pecados. Eu vou dizer a verdade. Diga aleluia. Por que Deus odeia a testemunha falsa que profere mentiras? Porque Deus é justo, e Deus não aceita nada que seja injusto. Salmo 89:14: justiça e juízo são a base do seu trono. Sabe por que justiça e juízo são a base do trono de Deus? Porque toda vez que Deus levanta do trono, é para fazer justiça. Porque toda vez que Deus levanta, ou Ele se move para a verdade, se move para a justiça, se move para o juízo. E se nós somos filhos dele, nós também nos movemos da mesma maneira. Se nós temos o Espírito de Deus, nós não vamos ser falsas testemunhas. E a última coisa, sétima coisa, agora não que Deus odeia, mas Ele abomina. O que quer dizer abominar? Abominar é sentir horror.
é detestar, é sentir repulsa, é quase sentir nojo, é abominar. Deus abomina, versículo 19, o que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina. Por quê? Porque quem gera contenda entre os irmãos, este está trabalhando para o diabo. Você sabia que o diabo quer destruir a igreja? Quem sabia disso, diga amém. Você sabia que o diabo não pode destruir a igreja? Diga aleluia. Mas ele quer destruir a igreja. Agora presta atenção, o diabo sabe que ele não pode destruir uma igreja, porque nada que está fora da igreja afeta a igreja, só o que está dentro. A única coisa que pode desestruturar a igreja somos nós mesmos, na nossa divisão, na nossa contenda, na nossa blasfêmia. Então, quem está promovendo contenda dentro da igreja, entre os irmãos, está trabalhando para o diabo. E Deus odeia isso. Eu quero falar algo com você, igreja. Disse Jesus Cristo: bem-aventurados pacificadores. Seja um pacificador no seio da igreja. Tem gente que gosta de promover conflito. Tem gente, esses por certo faltaram hoje, eles não vêm na Santa Ceia, que tem prazer em falar mal dos outros. Conhece alguém assim? Não levante a mão, que ele pode estar do teu lado. Senta do lado do pastor e começa. Ficou sabendo, João? O que foi? João aprontou de novo. Ai, meu Deus. Passa 5 minutos. E a Maria? Está sabendo da Maria? Não, traiu o marido. Nossa. Daqui mais 5 minutos. Você está sabendo daquela pessoa que falou isso, isso, aquilo? Seja um propagador das boas novas. Para de promover contenda. Para de promover contenda no meio do povo. Para de promover contenda no meio da igreja. Porque Deus odeia. Porque Deus odeia quem semeia ou abomina, quem semeia contenda entre os irmãos. Por quê? Porque na divisão a glória, a bênção de Deus não se manifesta. Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce, é o óleo, é a unção que desce pela cabeça e escorre sobre a barba de Arão, o sacerdote, e desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, é como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde a união, a bênção de Deus está. Aonde a unidade, o Senhor decreta a bênção e vida naquele lugar. Então quem promove divisão, contenda entre os irmãos, ele está impedindo a bênção de Deus no seio da igreja. Então Deus abomina isso. Abomina. O diabo promoveu contenda entre nós e Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Quem promoveu isso foi o diabo. Quem promove divisão está sendo usado pelo espírito de Satanás. Promova unidade. Seja aquele homem, aquela mulher sábia que trabalha nos bastidores, promovendo unidade. Alguém está virado com o outro, alguém não quer conversar com o outro, chega lá, não fale mal do outro não, diga: olha, pode ser que ele estava meio nervoso esse dia, pode ser que ele falou uma coisa e foi mal interpretado, não, perdoe a ele, chegue perto dele, abrace ele é uma pessoa boa. Mas sabe o que a gente faz? Nós somos bons para ver o defeito dos outros.
Tem gente que é craque nisso. Então ele olha e fala: já conheço esse tipo de gente. A cara dela não me engana. Quando começa assim, já sei quem é. O Espírito de Deus está me revelando. Tem certeza que é o Espírito de Deus que está te revelando? Ou o espírito do diabo, que quer gerar contenda e divisão na igreja? Cuidado com isso. Eu atendi uma mulher, ela tinha feito um pacto, eu acho que era com o Exu da morte. Ela manifestou esse demônio, e ela manifestada, ela sozinha, nunca tinha feito tatuagem na vida, ela tatuou uma caveira na mão dela, o diabo manifestado. E ela me contou a história dela, muitos anos atrás, que ela chegou a assassinar uma pessoa. E ela disse como é que o diabo trabalhava na vida dela. Ela estava no meio de alguém, e quando alguém longe dela estava falando dela, o diabo falava no ouvido dela e contava tudo o que os outros falavam dela. E ela disse: olha, quando alguém fala de mim longe, eu escuto e sei tudo que a pessoa falou de mim. Se ela estava na igreja, ela podia achar que era o Espírito Santo. Era o diabo. Por quê? Porque ela vivia magoada. Ela vivia em conflito com todo mundo. Porque ela não tinha paz. O próprio diabo trabalhando nisso. Nós precisamos olhar para as pessoas, eu termino a mensagem aqui, com olhos bons. Porque às vezes o problema está aqui, não está lá, está aqui, Foi o que Cristo Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 3. Por que é que você vê um cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Cisco, uma trave, cisco no olho de alguém, uma trave no seu olho, no meu olho. Versículo 4: como é que você pode dizer a seu irmão: me deixe, porque as pessoas é assim, né? Gosta de cuidar da vida dos outros, mas não cuida da própria vida. Me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho. Versículo 5: hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Olha o que ele disse: tira a trave dos seus olhos para você ver bem, porque você não enxerga por causa da sua deficiência, por causa daquilo que está na sua vida. Se você quer ajudar o teu irmão, tira primeiro o que está na tua vida. Uma mulher acordava pela manhã e ela tinha na cozinha dela uma vidraça onde ela lavava a louça, e ela olhava por aquela vidraça todo dia os lençóis da vizinha. E o marido estava sentado na mesa toda manhã para tomar café, e ela dizia assim: meu marido, olhe os lençóis dessa vizinha, eu acho que eles eram brancos, mas estão todos manchados. Outro dia de manhã, acordava, ia lavar a louça: querido, olha lá de novo, olha os lençóis dessa mulher, ela é uma porca. Ela é uma porca, ela não lava direito as roupas de cama. Coitado do marido dela que dorme nesses lençóis. No outro dia foi dormir, acordou de novo: querido, eu vou lá falar com ela, porque ela precisa aprender a lavar esses lençóis direito. Então o marido dela, com muita calma, levantou da mesa,
pegou um pano, passou um detergente, molhou o pano e começou a limpar a vidraça. Quando ele acabou de limpar a vidraça, os lençóis estavam limpos. Era a vidraça dela que estava suja. Não era a mulher que era porca. Fique de pé no teu lugar. Deus te trouxe aqui hoje na Santa Ceia para falar dos pecados invisíveis que nós cometemos e não vemos. E nós estamos afastando Deus de nós. E nós podemos chegar um dia e ouvir o que aquelas pessoas ouviram: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Mas eu estou pregando uma mensagem esta noite, e eu te afirmo, Deus não quer que você ouça isso. Por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje. Deus não quer te rejeitar naquele grande dia. Não, 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 não. Deus não quer isso. Pelo contrário, Deus quer, quando você chegar no céu, poder dizer o que ele disse em Mateus 25:34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para isso que Jesus te deu o Espírito Santo. Foi para isso que Jesus te deixou a sua santa palavra, para que você o agrade em tudo, para que você seja como um bom perfume para Ele, para que Ele possa dizer para você e para mim o que Ele disse para o seu próprio Filho: eis o meu Filho, em quem eu tenho prazer. Feche os teus olhos, peça para Deus te ajudar. Uma mulher pela manhã orando aqui disse: pastor, eu orei para Deus mudar minhas palavras. Pastor, eu orei para Deus me ajudar a parar de falar mal dos outros, para parar de xingar a minha família, pastor. E quando eu orava, pastor, a minha boca foi adormecendo. Eu fui sentindo um calor no meu corpo, pastor. Eu senti que Deus estava me libertando. Eu vou mudar as minhas palavras a partir de hoje. Eu vou parar de fazer coisas que Deus odeia, pastor. E eu serei como Cristo Jesus. Fale com Deus agora. Abra a tua boca e peça: Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajude, Pai amado, para que o orgulho seja tirado da minha vida. Me ajude, Senhor, para que a mentira seja arrancada dos meus lábios, para que eu não venha derramar sangue inocente, para que o meu coração não fique a maquinar pensamentos malignos, para que os meus pés não corram para o mal, para que eu não seja uma testemunha falsa, e muito menos gere contenda entre os irmãos. Fale com Deus, peça a Deus: muda-me, transforma-me, Senhor. Faz-me, Senhor, uma nova criatura. Faz-me, Senhor, um vaso novo. Vem mudar o meu coração, vem transformar a minha vida. Clame enquanto você pode, clame enquanto você pode mudar. Clame ao Espírito Santo, clame ao Senhor Jesus Cristo, clame a Deus. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, como um vaso nas mãos do oleiro. quebra a minha vida, Quebra minha vida e me faça de novo. e me faça de novo
ser. Eu quero ser, Senhor,